Apresentação. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Aqui, quem vos fala é Mauro Fagundes, presbítero na Assembleia de Deus na cidade de Tramandaí, no estado do Rio Grande do Sul. E nós estaremos meditando nessa aula, na aula de número 1, onde nós estaremos tratando da lição geral, que tem por título o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esse é o assunto do trimestre. E, resumidamente falando, se trata do estudo de reis. Então, queridos, eu sou bacharel em Teologia Livre pelo Instituto Bereia de Porto Alegre e atualmente estamos graduando em Filosofia na Universidade Federal de Pelotas. Então, meus amados, se tratando desse assunto, que é um assunto maravilhoso, e aí na lição de número 1, nós vamos tratar da ascensão de Salomão e a construção do templo. Então, você vai ver o texto áureo que diz: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Na verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Então, isso é o que nós estaremos tratando hoje. Depois você vai ter na sua revista os textos da leitura diária, de segunda a sábado. Domingo não tem, porque domingo os cristãos vão para a escola bíblica. Na leitura bíblica em classe, começa em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29 até o 34. Após o capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 11 até o 14. Tem alguns hinos da harpa cristã que são sugeridos, que é o 141, o 303 e o 432. Então, a gente vai expor aqui a necessidade de permanecer na comunhão com Deus. Isso é o objetivo geral da lição. A gente tem objetivos específicos, que é, primeiramente, evidenciar as virtudes de Salomão, depois destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no final da sua vida, e o terceiro ponto é apontar os feitos de Salomão. Então, queridos, a gente vai ter a introdução da nossa revista, onde vai mostrar que, por amor a Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza que foi promovida pela sabedoria dele, esse rei, muito destacado, ele se deixou levar pelos interesses políticos e também por desejos pecaminosos. Na parte 1 da lição nós vamos tratar da sabedoria de Salomão, onde nós vamos lidar especificamente ali com a virtude de Salomão, e número 2, o ponto 2 vai ser o sábio pedindo sabedoria.
Ponto 3 do subtópico é a sabedoria na prática de vida. Também teremos um áudio onde vai falar da consolidação do poder, que trata de alguns pontos específicos, né? A glória do reino de Salomão, o orgulho precede a ruína. Logo após o último áudio do esboço dessa lição, sobre a construção do templo, onde estaremos tratando ali de 2 subtópicos, que é o nobre propósito de Salomão e o templo do Espírito Santo. Então, meus amados, a gente vai tratar também aí da glória, a glória do Senhor, e logo após vem a conclusão, e na revista aí tem as perguntas. Então vamos lá, vamos dar sequência. Que Deus abençoe a todos. Tópico 1. Então, queridos, a virtude de Salomão. Antes mesmo de Salomão receber sabedoria como um dom divino, ele já apresentava traços dessa virtude na vida dele, porque ele foi perguntado por Deus o que ele queria que Deus fizesse para ele, e ele escolheu sabedoria. Então, veja que a gente já vê aqui o quanto Salomão era sábio ao fazer esse pedido. E se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele estaria pedindo glória. Se ele fosse alguém vaidoso, ele estaria pedindo muitos dias de vida. Se ele fosse alguém vingativo, ele estaria pedindo a morte dos inimigos dele. E veja que o que iria adiantar todas essas coisas, né? Que se ele tivesse tudo isso e se por acaso faltasse sabedoria, o que adiantava ele ter glória? Do que adiantaria a sabedoria humana, né, meramente terrena, e do que adiantaria se ele tivesse uma vitória sobre os inimigos? Então ele teve um elevado senso de prioridade quando ele pede para Deus a coisa certa, que era a sabedoria. E é muito interessante quando o Tiago fala que nós temos que pedir, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Algumas pessoas, infelizmente, usam esse versículo como uma desculpa espiritual para a sua preguiça. Pessoas que espiritualizam a sua preguiça. E daí usam aquele versículo ali que, se Deus quiser, Deus vai dar sabedoria para elas. Meus amados, você já parou para se perguntar o que é sabedoria, o que é conhecimento? Muita gente pensa que ali em Tiago 1,5, o escritor está falando de conhecimento. Mas ele não tá falando de conhecimento, ele está falando simplesmente de sabedoria, que é diferente. Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. No ponto 2, né, o sábio pede sabedoria. Quando Salomão pede sabedoria, ele mostrou ali também ser uma pessoa humilde. Então, constatado isso, né, uma dessas respostas que ele dá para Deus quando ele diz, abre aspas, sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, em 1 Reis capítulo 3, versículo 7, significa que ele tinha uma plena consciência da grandeza da tarefa que ele haveria de desempenhar. E ele, aqui, não permitindo que a impotência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Então veja aqui
ele demonstra um profundo autoconhecimento, né? Queridos, pessoas sábias, elas têm autoconhecimento bem profundo. E esse é o caso de Salomão. E que nós venhamos a pedir a Deus mais sabedoria para o nosso dia a dia. No ponto 3, né, a sabedoria na prática de vida. Tiago, ele escreveu na sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e também sentimento faccioso. E essa sabedoria, ela não vem de Deus, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Tiago 3:15. É fruto também de ciúme, divisionismo, perturbação e também de obras perversas. Tiago 3:16. Mas, entretanto, contudo, todavia, o apóstolo, ele asseverou para que alguém que não tem sabedoria peça a Deus, porque ele dá a todos liberalmente, né? Tiago 1:5. E as características dessa virtude que vem do alto, elas são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia e os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Então veja aí que existe uma diferença aí, entre pedir a sabedoria que vem do alto e pedir sabedoria humana, sabedoria terrena, ou seja, conhecimento, né, também. A virtude, né, numa síntese do tópico primeiro, a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico a partir de uma vida virtuosa. Os filhos de Deus, eles são abençoados em tudo o que eles fizerem. Então, enfatizando aqui qual é a diferença, queridos, de conhecimento e de sabedoria. Conhecimento, você tem que sentar no banco e tem que aprender. Você vai na escola para ter conhecimento. Você faz uma faculdade, faz um curso, faz uma especialização, outros fazem uma pós para ter conhecimento, que é diferente de sabedoria. Sabedoria nada mais é do que discernimento prático. Mas uma coisa leva a outra, uma coisa está atrelada a outra. Então, quando você tem conhecimento, se você tiver sabedoria para aplicar esse conhecimento na sua vida diária, aí você está sendo sábio. Ser sábio, né? O que é sabedoria? É o discernimento prático, é colocar na prática aquilo que você conhece na teoria. Então, uma pessoa, ela pode não ter grande conhecimento, mas ela pode ter sabedoria. Eu conheço pessoas semi-analfabetas que têm sabedoria, né? Têm profunda sabedoria. E conheço pessoas com faculdades que, né, são nécios, né, que são verdadeiras pedras de tropeço na vida de quem está ao redor delas. E também conheço pessoas que têm uma faculdade e que têm sabedoria. O correto seria uma pessoa que tem conhecimento conseguir colocar na prática aquilo que ele aprendeu. Isso é o auge, isso é o êxtase, esse é o máximo, né, do conhecimento e da sabedoria. E tanto é que o apóstolo Paulo, quando menciona os dons, ele coloca ali o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, né, de conhecimento, que são coisas diferentes, elas caminham juntas, mas, né, elas são diferentes, elas têm uma diferença. E a gente está vivendo dias em que às vezes alguém age com astúcia, com intrepidez
e às vezes isso pode ser usado para o bem ou para o mal, e não pode se confundir isso com sabedoria, não pode confundir isso. Às vezes, alguém para vender um carro, vender alguma coisa sua, ele acaba trapaceando, usando da sabedoria terrena, animal e diabólica para usurpar das outras pessoas. Isso aí não é a sabedoria que vem do alto. Então, meus amados, que nós venhamos buscar de Deus a sabedoria para nós viver nesses tempos difíceis, e que nós venhamos a ser exemplos, porque é isso que o mundo está à procura. O mundo está à procura de pessoas que têm Deus de verdade, que têm Deus no coração e que manifesta isso através das suas obras. Vamos ali para o próximo áudio. Tópico 2. Indo então para a consolidação do poder, e na parte 1, onde diz a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão, ele não apenas se tornou bem amplo nos termos territoriais, mas ele também foi firmado e estabelecido em paz e também com justiça, conforme 1 Reis 4:24. O povo de Judá e de Israel, eles tinham tanta fartura e viviam em tão boas condições que podiam até festejar e se alegrar. 1 Reis 1 Reis 4, versículo 20, todos os governos e todos os administrados sobre essas premissas, eles se tornam, aliás, todos os governos que são administrados sob essas premissas, elas se tornam duradouros, trazendo o povo ali paz e segurança para o povo. Eu gostaria de ler 1 Reis 4, versículo 25. 1 Reis, no capítulo 4, versículo 25. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança em seus territórios, cada cidadão debaixo da sua videira e de sua figueira, desde Dan até Beerseba. Isso acontece quando há um governante justo e que governa para o povo, do Iapoque ao Chuí, a prosperidade. Quando o texto fala, todos ali, eles viviam bem e debaixo da sua videira e da sua figueira, eram árvores que eram símbolos de prosperidade. Eram bem comuns em Israel, mas em tempos difíceis nem isso não tinha, desde Dan até Beerseba, ou seja, do Iapoque ao Chuí, do Rio Grande do Sul até o Acre, e assim Deus abençoa e Deus vai multiplicando as suas bênçãos sobre uma terra onde a justiça e a paz prevalecem, não em lugares onde está ali todos unidos para usurparem o povo, para enganarem o povo, mas nós sabemos aí que Deus, ele está às portas e que a gente está vivendo aí tempos difíceis, tempos difíceis com governantes que querem surrupiar o povo, que apenas pensam no próprio umbigo, no próprio poder e assim por diante. O subtópico número 2 da nossa lição vai dizer que o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios, eles estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e eles entram por caminhos tortuosos.
Os desvios de Salomão, eles foram chegando aos poucos, né? Não foi de uma hora para outra, e à medida que ele fazia pequenas concessões no seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente os seus valores espirituais, conforme 1 Reis, capítulo 11, o versículo 1 e o 2. Eu vou ler esse texto, 1 Reis, no capítulo 11, versículo 1 e o 2, que diz assim: Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e os tomou por esposas, né? Então veja aí, Salomão ainda se apaixonava, né? Se apaixonava pelas filhas desses povos aqui, né? Amonitas e moabitas, os quais aqui, os moabitas estavam proibidos de entrar dentro de Israel, isso na lei. Isso na lei. Os edomitas, né, eles são amantes do prazer. Edom, né, são pessoas, os edomitas, né, pessoas que cultuam o corpo, que cultuam o prazer, tem prazer no pecado, tem prazer de se sujar naquilo que não agrada a Deus. E aqui fala os sidônios, aliás, as sidônias e etéias, né, pessoas ali que povos que não tinham nenhum compromisso com o Senhor. É muito importante a gente, quando for buscar um casamento, buscar alguém da mesma fé, porque isso aí vai acarretar em problemas ou soluções, né, num futuro casamento, né? Continuando no subtópico 2, que é o orgulho precede a ruína. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. A sua degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Devemos, né, síntese do tópico 2, devemos ter cuidado com as concessões que nós fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Então as coisas vão acontecendo devagarinho. Então tem que haver um cuidado muito grande com as pequenas concessões que nós vamos fazendo na nossa vida. E aí, quando a gente vê, já não consegue mais voltar. Eu aprendi que quando o inimigo quer entrar na vida da pessoa, ele começa a negociar. Ele começa a negociar com a pessoa e a pessoa diz, não, você não vai entrar aqui. E o diabo vai dizendo, não, mas eu não preciso entrar por completo, eu só posso botar uma parte do meu corpo aí na tua vida. Daí a pessoa começa a dialogar com ele e começa a teimar, a dizer que não, e até que ele faz uma proposta, né? Não, mas eu só vou botar a ponta do meu nariz aí na tua vida. E aí a pessoa abre uma pequena concessão, né? Tá pensando assim, não, só a ponta do nariz não vai ter problema. Só que aí o inimigo, ele começa a entrar de costa. Quando entrar o nariz, entrou tudo. Quando a gente entrega uma concessão bem pequenininha, já é o suficiente, a gente já acaba dando legalidade para que o inimigo venha entrar e desgraçar muitas vidas.
Então, queridos, vamos para o nosso próximo áudio e Deus vai estar nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Terceira parte da nossa lição, a construção do templo, e a parte 1 é o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, que era edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, conforme 1 Reis 5:5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei e que essa pureza no coração dele foi nos primeiros anos. E na construção do templo ali foram empregados diversos materiais de grande valor, tais como o cedro do Líbano e também muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro, conforme 1 Reis 6, versículo 20 até o 22. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor a Deus e edificando ali uma morada de altíssima qualidade e excelência, né? Isso aqui é adorar a Deus com as suas posses, adorar a Deus com os seus recursos, é servir a Deus materialmente com tudo o que Deus tem nos abençoado. E Salomão deu o que tinha de melhor para Deus, né? Cada um dá o melhor de si para Deus. É isso que eu realmente acredito. Então, o propósito de Salomão era muito nobre, que era edificar uma casa ao nome do Senhor. Ponto 2 é o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento e com a redenção humana ela foi efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morada de Deus passa a ser então o próprio homem regenerado e é nesse lugar que deve haver riqueza, beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, que é o corpo humano. Então veja que o templo do Espírito Santo hoje é o corpo humano. É interessante notar que a gente vive dias em que pessoas confusas na fé, pessoas que não conseguem ser submissa e aí espiritualizam a sua soberba, a sua insubmissão e aí usam de falácias, argumentos que não têm fundamento para não ir mais à igreja, não ter comunhão com os santos, porque usam, por exemplo, João 4, versículo 23 ao 24, que diz que a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então usam esse argumento aí para que não frequentem mais igrejas, para que não tenham um pastor, para que eles possam andar à vontade e não tenham comunhão com ninguém que possa repreender, que possa ter uma palavra de edificação, que possa adorar a Deus juntos em união. E isso tem prejudicado muitas pessoas nesses últimos dias. E analisando esse argumento, você vai ver que quando a mulher samaritana pergunta para Jesus qual é o lugar certo da adoração, ela está perguntando para ele onde é que a gente deve adorar. Lá no Monte Gerizim, que é em Samaria, onde tem um monte que foi proferido todas as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28, ou nós temos que adorar no templo que está em Israel, em Jerusalém, lá em cima do monte. Ela está perguntando
isso para o Senhor, porque havia uma guerra, havia uma divisão, né? Os judeus e os samaritanos ali, principalmente os judeus, não se davam com samaritanos, né? E Jesus dá aquela sábia resposta para a mulher samaritana, onde diz que não importa o lugar, mas que os verdadeiros adoradores, né, eles adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ali está falando que não importa o lugar, mas tem que ser de coração, tem que vir de dentro, tem que vir, né, de vontade de adorar a Deus de verdade. Então, é isso que o Senhor Jesus está falando ali, não está pregando contra o templo, porque Jesus ia no templo. Você vai ver em muitos textos na Bíblia, Jesus frequentando o templo. Você também vai ver Jesus indo na sinagoga. Nos sábados, ele ia na sinagoga. João capítulo 1, ele chega a mencionar para os fariseus, ele diz assim, ó, há muito tempo eu estou no vosso meio, há muito tempo eu estou no meio de vós e vocês não me conheceis. Então, Jesus, ele fazia tudo que eles faziam, né? Ele estava no meio deles e eles não conheciam a ele. Subtópico 3, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados, conforme 1 Reis 8:11 e 2 Crônicas 5:14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações que há na Bíblia, que está em 1 Reis 8, 22 ao 53 e também 2 Crônicas, que reconhece a grandeza e o senhorio, o poder, a misericórdia, o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 1 ao 3. Se a gente estiver dentro do templo, eu vou ler esse versículo aqui. Dessa vez, além da glória, desceu também o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então, o texto é 2 Crônicas 7, o capítulo 1 e o versículo 1 em diante. Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia enchido o templo. Que coisa maravilhosa! Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando, pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Louvado seja o Senhor. Conclusão. Concluindo a nossa primeira lição a respeito da sabedoria de Salomão, da ascensão de Salomão, temos na nossa revista que nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante os anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade.
Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. É interessante notar aqui, nunca houve um homem com tanta sabedoria, isso na horizontal, entre os homens, mas na vertical, o rei de Tiro é tido como o homem mais sábio de todos, o rei de Tiro, na sabedoria espiritual, né? A sabedoria lá era diabólica até. Então, é interessante notar aí que Salomão, ele queria oferecer para Deus, né, ele queria fazer para Deus esse templo, né, oferecendo, né, uma das mais belas e bonitas adoração que fosse possível para Deus. E para a construção desse templo, ele negociou com Irão, onde ali Irão forneceria madeira e Salomão daria mantimentos, né, os gêneros alimentícios, né, como pagamento. E aí foi convocado cerca de 30 mil cortadores de lenha para que mensalmente, em turnos de 10 mil homens, aliás, eles fossem auxiliar os trabalhadores de Irão, lá no Líbano. Foi usado 70 mil carregadores, que eles foram destacados para o serviço, e mais 8 mil cortadores de pedras. Todos os trabalhadores, eles foram supervisionados por 3.300 homens que respondiam diretamente a Adonirão, o oficial encarregado dos trabalhadores forçados. 1 Reis 5, versículo 13 ao 18. Isso é citação de Mary Eugênia H., que é a história de Israel no Antigo Testamento, o reino de sacerdotes que Deus colocou entre as nações, 6ª edição, Rio de Janeiro, CPAD, 2007, página 302. Então, queridos, que Deus abençoe a todos, até a próxima aula. Aliás, a próxima aula já é outro professor, e que vai tratar aí do reino dividido, que é Jeroboão e Roboão. E é isso aí, que Deus abençoe. Serão 13 aulas maravilhosas nesse trimestre.